O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, e disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos. E eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava o vosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, muito boa noite. É sempre com alegria que nós saímos de casa para servir a Deus, partilhando aqui
hoje nessa comunidade, em que na verdade eu me sinto muito bem, sou conhecido de muitos, gosto de estar aqui, sempre venho, graças a Deus, e hoje não podia ser diferente, né? A gente se alegra de estar aqui e ver a comunidade em volta, né, da capela, da nossa mãe dos impossíveis, para encerrarmos essa festa. Eu espero que cada um que veio tenha guardado no coração um pouco dos ensinamentos que partilharam todas as noites, quem aqui esteve, e que terminando a festa, Deus tenha mudado algo na nossa vida. E nem seria demais pedir à mãe dos impossíveis que pela sua intercessão, a partir dessa festa, eu possa enxergar Jesus no nosso meio. Ora, nós já temos o Deus do impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu estava queimando a veste aqui. Se Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, nós ainda temos a nossa mãe dos impossíveis. Gente, nós estamos cercados de uma fé que basta nós acreditarmos e alcançaremos o impossível. Mas por que as coisas não acontecem? Olha, infelizmente, o mundo hoje não está dando oportunidade ou tempo para que a mãe dos impossíveis ou Deus dos impossíveis realize o impossível. A nossa fé, ela vem diminuindo a um ponto que ou as coisas acontecem como nós queremos ou gostaríamos, ou já se acaba a nossa fé, ou já se troca por uma outra fé. É ou não é? Olha, uma mulher é diagnosticada que está grávida. Ou alegria para aquela família. Ela vai fazer os acompanhamentos. Quando chega lá, o médico olha, não que o médico esteja errado, jamais. O médico olha e diz: deu um problema. O seu filho tem um problema e talvez nasça com esse problema e vai ser difícil. O que é que o mundo sugere hoje? Vamos ser bem sinceros. O que a falta do impossível nos sugere hoje? Tira. Não vai sobreviver. Não tem jeito. Por mais que nossa medicina seja avançada, nós temos um Deus do... Não, mas fala mais alto. O nosso Deus é o Deus do... A nossa mãe é a mãe do impossível. Aquilo que é impossível para mim, para você, para o médico, para o mais sábio do planeta, das galáxias, do mundo, é possível para Deus. A gente está acabando relacionamentos, famílias, porque nós não estamos rezando ou buscando o Deus do... De quê? Do impossível. Ah, meu marido não tem jeito, é melhor largar. Aí você diz logo para a vizinha: olha aí, venha dizer para Nossa Senhora dos Impossíveis, venha. Não, você vai dizer para a vizinha: ah, meu marido não tem mais jeito. Ela diz: não tem mesmo não sei nem por que você se envolveu com ele. Você não está vendo como ele é? Aquele não tem jeito.
Olha aí. E você já esqueceu que você tem a mãe do impossível. E o Deus do impossível. E vai transformar o seu marido. Eu estou falando do marido, mas tem a esposa que se encaixa bem direitinho também. A da esposa é a vizinha da direita, o marido é a da esquerda, né? Diz que o bebo chegou um dia, a vizinha estava falando para a mulher dele, falando dele, olha. Dizendo, mulher, eu casada com um homem desse, eu já tinha dado veneno para ele beber. E ele vinha chegando e escutou, aí foi e disse, comadre, e eu casado com você já tinha bebido. Olha como ela era boa. É? Ah, o filho de Dudu não tem jeito, está nas drogas, está perdido, está na bandidagem, está nas coisas erradas. E você vai desacreditar. Pegue o seu texto, venha para a mãe do impossíveis. Peça ao Deus do impossível. Porque nós temos soluções para tudo nessa vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. A nossa mãe é a mãe do impossível. E o que é que está acontecendo? Que ela não realizou ainda o impossível na minha vida. Zé Coitinho. Se a gente pegar o tema da festa, o tais Sisóco, Nossa Senhora é tão dos impossíveis que esse Sisóco nem meu é. E eu estou enxergando que é uma beleza, era do meu pai, que está lá no céu. Somos chamados a caminhar juntos na comunhão, na participação e na missão. O tema central, presta atenção. E o subtema de hoje diz: o caminho do Senhor nos ajuda a sermos uma igreja que escuta e converte em testemunho do seu reino. Eu estava olhando aqui esse folheto. Todas as noites, inclusive, não tem uma noite que não fala, mas as outras noites, inclusive, o tema fala em caminho. Caminho, caminhar. Todas as noites. Somente uma que não. Sabe por quê? Porque caminhar é você sair. Não é? Quem é que caminha sentado aqui? Levanta a mão quem caminha sentado. Ninguém. Caminhar. Eu vou em busca. Não é? Eu vou caminhar. Então, o que está faltando é eu sair da minha casa e caminhar até Nossa Senhora dos Impossíveis, para que eu encontre ela e interceda por mim ao Deus do impossível. Olha, gente, quantos e muitos e tantos milagres Jesus fez no tempo que ele passava e o povo ia caminhando atrás. Não tem aquela mulher hemorrágica, 12 anos, quando ela vê Jesus passar, ela vai atrás para pegar só na veste de Jesus. Tem o cego de Jericó que Jesus passa, ele fica gritando: ei, Senhor, me cura, né? Quer ver? A gente aqui, olha. Quem quer encontrar Jesus, levanta a mão. Quem quer encontrar Jesus, levanta a mão. Olha aí. Deixa eu dizer uma coisa boa. Todos nós podemos encontrar Jesus. Mas agora nós temos que caminhar. Caminhar. Eu tenho que sair da minha comodidade. Eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter compromisso. Eu tenho que ir em busca. Não sou eu que quero. Não sou eu que preciso. Então eu vou buscar. Se eu tiver de ir a semana inteira na igreja rezar o meu texto diante de Nossa Senhora dos Impossíveis, para restaurar minha casa, minha família, meu casamento, o meu filho, a minha vida, eu preciso vir. E a cada texto eu vou acreditar no impossível. Mas, meus irmãos, nos tempos de hoje, ainda mais com o nosso celular, com a nossa internet, nós não temos mais tempo para nada. Nem para televisão nós queremos saber mais. Olha só. Por aí não chega o impossível, não. Nós devemos buscar. O que aconteceu no evangelho que nós lemos hoje?
Jesus estava a caminhar com os discípulos, caminhando. É assim que eles encontram Jesus, é caminhando. E aí não basta só caminhar. Nós precisamos também abrir os olhos e reconhecer Jesus. Tem gente aqui na Terra Boa, não, vou botar lá em Doutor Severiano, né? Aqui na Terra Boa, eu acho que não tem não. Mas tem gente lá em Doutor Severiano, tem 50 anos que reza. Até hoje ela não sabe quem é Jesus ainda. Não sabe nem que Jesus está vivo. Porque dizendo ela que está com Jesus, mas não reconhece Jesus. A gente precisa, através da oração, criar uma intimidade para que a gente possa reconhecer Jesus. Eu preciso reconhecer Jesus. Jesus está vivo, Jesus está no meio de nós. E eu estou aqui olhando, caçando, quem parece aqui não chegou nenhum com a cruz, não chegou nenhum com a coroa de espinho ainda, açoitado, sangrando. Então Jesus não veio, mas Jesus veio. Mas Jesus está aqui. E por que eu não encontrei ele ainda? Por que eu não vi ele ainda? É porque como os discípulos caminharam com Jesus, não enxergaram ainda Jesus. Jesus está no meio de nós. Essa é a certeza. Essa é a nossa fé. No Antigo Testamento nós vivíamos o tempo do Pai. Tudo era o Pai. No Novo Testamento nós vivemos o tempo do Filho. O próprio Jesus esteve no nosso meio. E por que eu não vejo Jesus ainda? Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Jesus se faz presente no nosso meio através do seu Espírito Santo. E eu preciso sentir esse Espírito Santo, buscar, querer, clamar, insistir. Senhor, me batiza nesse Espírito Santo. Senhor, me fortalece nesse Espírito Santo. Porque a partir daí as coisas impossíveis vão acontecer na minha vida. Tem muita gente rezando demais e esquecendo de ver Jesus no próximo. Enxerga Jesus naquele que mais necessita. Ah, mas Jesus, será que Jesus é aquele ali? Jesus disse que bateu lá em casa, pediu um pão. E eu rezo o texto, tem 20 anos, não conheci Jesus. Ó. Fechei a porta na cara de Jesus e disse, não tem pão hoje não. Fui lá para dentro. Claro que Jesus chegou lá desfigurado, ele tivesse chegado relucente, né? Ou então carregando a cruz com os cabos açoitando ele, eu ia até dizer, não entra, bora comer um pedaço de pão aqui. Jesus está no nosso meio, naquele que nos precisa de nós, da solidariedade. Os discípulos conheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. O partilhar, o ajudar o próximo. E hoje nós não precisamos ir nem longe. Basta sermos educados. Porque ninguém quer dividir mais nada, ninguém quer ajudar mais nada, ninguém quer... Não vou ajudar você não. Você não viu lá a irmã dela? A gente ajuda ela. Antes de ajudar, a gente arruma um defeito em você para nós não ajudar. Se você souber quem é que nós vamos ajudar, é capaz de você não ajudar, porque você diz logo, se fosse para outra eu ajudar, mas aquela ali não precisa. Por isso que a palavra de Deus diz, dê com a mão, não olhe para quem. Porque defeito aqui, se a gente for olhar aqui, nós saímos daqui com o bolso, com o dinheiro que nós trouxemos, porque nós não vamos achar quem ajuda, porque nós temos mais defeito em vocês do que merecimento. Aos olhos humanos. Mas basta a gente olhar com o olho de Deus, com os olhos da caridade, do amor, da união, da fraternidade, que nós vamos perceber que todos nós precisamos de algo aqui. E a gente tem que parar com a besteira de achar que o próximo só precisa de dinheiro. A gente tem que parar com isso, de deixar de ajudar os outros, porque nós só dizemos assim, se eu tivesse eu ajudava todo mundo na terra boa. Ah, se eu acertasse na Mega Sena acumulada, eu queria dar virada, que é 300 milhões.
Eu ia ajudar. Faz igual o cabo diz, eu não ia ver mais ninguém na terra boa trabalhando, porque ele ia embora, não ia ver mesmo não. O cabo disse, amigo, se eu ganhasse 300 milhões, eu não ia ver mais nenhum amigo meu trabalhando. Ele disse, rapaz, você ia ajudar todo dia? Ele disse, não, eu ia embora. Olha aí. É assim. A gente ajuda com um sorriso, a gente ajuda com a visita, a gente ajuda com a palavra, com aperto de mão, com abraço. Mas tem gente hoje tão ignorante que diz assim, é bom dia, não enche barriga, mas enche o espírito. Todo dia lá no meu texto eu rezo, porque eu conheci um grupo de pessoas que durante a minha vida eu vou ter que rezar todo dia. A clínica está hemodiálise. Eu conheci um grupo de pessoas que lutam para viver, lutando na quimioterapia, na radioterapia, porque eu frequentei o Hospital da Liga. Aí você vê as pessoas que precisam de Jesus. Mas se a gente não se importa, se a gente não se incomoda com a dor, com o sofrimento dos outros, nós não vamos enxergar. Tem gente que diz, eu não tenho para que rezar todo dia. Eu tenho. Um homem perguntou ao padre, viu, Etevaldo? Padre, qual é o melhor dia para me rezar? O padre disse, meu filho, o melhor dia para você rezar é o último dia da sua vida. O ensinamento. Preste atenção, vocês que estão nos escutando. O melhor dia para você rezar é o último dia da sua vida. Aí o homem foi e perguntou ao padre, disse, mas eu não sei qual é o último dia. Ele disse, então reze todo dia. Reze todo dia. Busque Nossa Senhora dos Impossíveis todo dia. Busque a Deus do impossível todo dia. Quantos aqui, como é bonito ver a comunidade envolvida nesse tempo de festa. Mas quantos vão vir aqui o ano que vem? Quantos vão vir aqui o ano que vem? Isso, gente, a gente se alegra de ver todo mundo, mas por isso que eu disse, olha, preste atenção em cada noite que você vê, o Jesus está dizendo, não deixe para vir o ano que vem. Venha todo dia. A cura do seu câncer, você alcança, reze todo dia. A sua família você restaura, reze todo dia. O seu filho volta para casa. O seu filho se ajeita. A sua filha renova, transforma, mas reza todo dia. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Se hoje eu estou falando muito do impossível, antes de ontem eu falava das graças, que eu estava lá nas graças. E a das graças também é interessante. A das graças também tem uma história das graças. Porque o homem criou um papagaio dentro, já contei essa história toda, por onde eu ando eu conto, mas vou contar que eu não contei aqui ainda. O homem criou um papagaio e o papagaio rezava o texto todinho. Oh graça, oh glória. E o bispo ficou sabendo que na terra boa tinha um homem que criou um papagaio rezando o texto. Olha aí, coisa diferente. E o bispo disse, eu quero conhecer esse papagaio lá na terra boa. Só que o bispo demorou a vir. E enquanto o bispo não veio, o homem pegou e criou uma papagaiazinha. E botou a papagaia junto com o papagaio. E o nome da papagaia era Graça. Menino, o papagaio foi deixando de rezar, se envolvendo, gostando da graça. No dia que o bispo voltou, veio, conheceu, o papagaio não rezava mais. Aí o homem triste disse, não, seu bispo, ele não reza mais não. Esse aí era até rezador, mas depois que encontrou a graça, nunca mais rezou. Quantos aqui vão deixar de rezar, porque nessa festa encontraram a graça? Teve uma ali que disse, pior que é. Sim, está ali ela, está ali a graça. Gente, a graça que Deus quer nos dar é a vida eterna, é para a vida toda. Lá
Larga de ser tonto. Não é porque você alcançou uma gracinha hoje que você vai deixar de rezar. Mais graças, mais bênção Deus tem para nós, porque a nossa mãe do impossível estará a interceder por nós, porque o Deus do impossível é nosso Pai. Eu vou terminar porque Jesus vai vir para cá agora. É o próprio Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente, quando lê a leitura dos discípulos de Emaús, a gente ainda pensa assim: esses dois são lesados mesmo, não viram que era Jesus? É ou não é? A gente diz assim: parece dois tapados, não viram que era Jesus? Agora preste atenção no que eu vou dizer. Muitos aqui, quando Jesus estiver aqui, não vão reconhecer Jesus. Jesus vai entrar aqui e está no nosso meio, como esteve no meio dos dois discípulos, e muitos não vão nem ligar. Mas não seja um desses, porque quem vai vir no meio de nós é o mesmo Jesus que abriu os olhos dos discípulos. E Ele hoje quer abrir os nossos olhos. Ele hoje quer dizer e mostrar para nós: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Vai por aí e espalha para todo mundo: eu estou vivo, eu venci a morte, eu sou o Deus do impossível. Mas claro, se Jesus Eucarístico entrar e sair, e nós não sentir nada, nem um toque mais acelerado do nosso coração, Jesus vai dizer com nós o mesmo que Ele disse aos discípulos: tapados, não reconheceram? Será que foi por nada que eu morri para vocês? Para não me reconhecerem? É o próprio Jesus que vem ao nosso encontro, para abrir os nossos olhos e dizer: saiam dessa festa renovados, transformados, convertidos, de que eu sou o Deus do impossível. Não pense que durante toda essa festa foi uma equipe, foi alguém que preparou. Não, foi Jesus, foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus ainda acredita em nós. Deus ainda espera que cada um de nós o enxergue, o encontre e viva a sua palavra e os seus ensinamentos. Para terminar, porque Dudu fala muito, senão ano que vem você diz logo: nem chame ele, né? Quando alguém disser para você, e eu tenho certeza que alguém já disse: esse negócio não vai dar certo, se assim não tem jeito, seu filho, seu casamento, seu negócio, seu comércio, sua vida, sua doença, sua situação não tem jeito, você lembre que nós temos a mãe do impossível e o Deus do... Mas está fraco, nós temos o Deus do... A mãe do... Vamos ficar de pé, vamos lá. Eu tenho a mãe do... O Deus do... Viva Nossa Senhora dos Impossíveis! Viva o nosso Deus do impossível! Viva a nossa comunidade em festa! Oh glória! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!